Olá pessoal, eu sou Rafael, esse canal aqui é o Engenharia Refinada e o vídeo de hoje é para a gente discutir um pouco se você deve ou não se especializar na engenharia, seja por meio de um mestrado, seja por meio de um MBA, doutorado, etc., cursos de especialização. Eu não vou exatamente responder se você deve ou não, esse vídeo aqui ele não passa de uma reflexão minha. Quem vai decidir se você deve ou não, claramente é você. Para quem conhece os meus vídeos, vocês sabem que as minhas respostas elas costumam ser bem ponderadas, né? Eu sempre vou falar ali que depende, mas a ideia é a gente justamente refletir sobre isso. Então, para mim a grande questão não é se você deve se especializar. Na minha visão, todas as pessoas que me falam que querem estudar, que pretendem estudar mais, eu acredito que você sempre deve estudar mais e sempre deve buscar conhecimento. Eu sou muito a favor, tanto que eu fiz isso a minha carreira toda, continuo fazendo isso, mas para mim a grande questão, né, principalmente sobre as pós-graduações mais longas, como mestrado, doutorado ou até um MBA, é o quando vale a pena. Eu acredito que esse é o grande ponto. Quando vale a pena? Pode ser que vale a pena, pode ser que não vale a pena, então é sobre isso que eu gostaria de discutir com vocês. Bom, eu vou começar aqui então, gente, justamente quando eu acredito que não vale a pena você se especializar. E na minha visão, existem momentos em que realmente não vale a pena em se especializar e a gente vai discutir um pouco mais disso. O momento em que não vale a pena se especializar é quando você acaba de sair da graduação. Por que eu acredito que não vale a pena? Pessoal, imagine que você acabou de fazer sua graduação, né? Digamos aqui engenharia, porque esse canal é de engenharia, mas eu acredito que pode ser que isso valha para as outras também. Você acabou de passar aí no mínimo 5 anos estudando engenharia, e vocês sabem que engenharia não é um curso fácil, tem muito cálculo, tem muitas matérias específicas, dependendo da faculdade que você está, é muito oneroso, os professores vão cobrar muito de você. E aí imagina, pessoal, você faz 5 anos de faculdade, muitas vezes você fez uma iniciação científica, você fez um projeto especial, um BAJ, um aerodesign em paralelo. Às vezes o aluno ele trabalha e estuda engenharia, ou seja, pessoal, tudo isso é muito oneroso, tudo isso desgasta, tudo isso leva tempo. Então, meu ponto é, você acabou de fazer tudo isso, você acabou de estudar 5 anos, você teve todo esse trabalho. Pô, e você quer se especializar, sabe? Eu acredito que isso é um caminho muito oneroso, você vai acabar tendo 5, 7, 10 anos seguidos. Então, a minha visão é que a pessoa que acabou de finalizar a graduação, ela deve buscar se colocar no mercado de trabalho, seja por meio de estágio, seja por meio de trainee, ou seja por meio de uma contratação mesmo, né? O mestrado especializado, que tem um contrato ligado. Isso, para mim, são alternativas interessantes, tá? Vamos discutir sobre o MBA, pessoal. O MBA, tipicamente, né, classicamente, ele tem aquele foco mais para gestão. É claro que hoje em dia a gente tem alguns MBAs aí que estão surgindo, que tem outros focos, mas o clássico é um foco mais em gestão. E pessoal, no início de carreira, né, pelo menos na minha experiência, a experiência de colegas que eu converso bastante, que entraram no mercado de trabalho junto comigo, no início de carreira é o momento menos provável que você vai ter a chance de exercer um papel de gestão. Então, o meu questionamento é o seguinte: por que você vai fazer algo que é voltado para a gestão no momento em que você não vai usar? O início de carreira, gente, é o momento que, apesar de você ter estudado tanto, é aquele momento em que você ainda vai estar aprendendo muita coisa, você ainda vai estar aprendendo como é ser um profissional. Então, esse é o momento menos propício para você gerir alguma coisa, seja gerir pessoas, seja gerir projeto. Eu não visualizo uma pessoa que está entrando no mercado ali com seus 22 gerindo pessoas ou projetos, a não ser que o seu curso seja específico para isso. Tem pessoas que procuram carreiras disso, tá? Mas lembrando, pessoal, que os meus vídeos aqui são focados em engenharia
E a gente está falando, logicamente, de uma carreira de engenharia, tá? Claro que tem pessoas que entram no trainee e já vão direcionadas, talvez, para gestão, tá? Mas o meu ponto é, se você está entrando na engenharia, né? Você saiu da faculdade de engenharia, está entrando na carreira de engenharia, esse é o momento menos provável para você gerir pessoas ou gerir produtos. Você tem que aprender como aquele mercado funciona, como aquela empresa funciona. Segundo ponto aqui, pessoal, que eu trouxe, mestrado, né? Eu acabei de terminar meu mestrado, faz alguns meses que eu defendi e terminei, concluí finalmente, depois de quase 5 anos. E o mestrado, gente, para mim é outra coisa que não vale a pena depois que você finaliza a graduação de engenharia. Ah, mas eu tenho colegas que fizeram tal. Na minha visão, não vale a pena depois que você acabou de sair da engenharia. Pessoal, mestrado também, ele é um curso que eu já falei algumas vezes no meu canal, eu recomendo que você dê uma procurada nos vídeos, mas o mestrado ele costuma ser um curso também muito desgastante para o aluno, desgastante para a pessoa. Algumas semanas atrás eu vi um exemplo de um relato no LinkedIn, o camarada lá descrevia, né, toda a experiência. Ele tinha mestrado, doutorado e ele não tinha entrado no mercado de trabalho. E ele estava procurando seu primeiro emprego. E aí ele relatou lá no LinkedIn, nesse texto, que ele começou a procurar o seu emprego, aí ele enviava o currículo Lattes, falava todas as pesquisas que ele tinha, que a pesquisa era desse mercado, tinha tudo a ver e tá. E aí, nesse relato, nessa história que ele conta, ele não foi recrutado por nenhuma empresa, porque as empresas acabam se esquivando de muitas maneiras, né? Ah, você é muito qualificado, nananã, fica para próximo e tal. Aí o que essa pessoa fez? Ela removeu o mestrado e doutorado do currículo dela, e aí ela conta que depois ela conseguiu mais entrevistas, e aí foi de passo a passo, até que ela conseguiu ser empregada, tá? Eu tô falando que o mestrado e doutorado é negativo, é ruim? Não, de forma alguma. Tanto que eu terminei meu mestrado e eu sou muito feliz por ter concluído o meu mestrado. Mas o meu ponto aqui, gente, é timing. Né? Você tá falando de uma pessoa que já se preparou 5 anos e que ela precisa iniciar na carreira e aprender, né? Ela precisa aprender a trabalhar. Então, na minha visão, não é interessante que uma pessoa fica ali 5, depois mais 2, depois mais 3, às vezes mais 5, mais 10 anos, estudando. Agora eu sou especialista, eu quero entrar ali, especialista, o top do tema. Não é assim que as coisas funcionam, tá? Existem, no meu LinkedIn, às vezes muita gente me manda pesquisa e muitos alunos, né, de base, de aerodesign, falam sobre suas vontades, sobre o que eles querem trabalhar. E isso eu acho muito interessante, eu acho que você precisa ter suas motivações, mas eu acredito que você deve sempre ponderar, tá? Por quê? Porque quando você sai da graduação, existe um time de entrada de mercado. E o que é aquele time? Aquele time é aquele momento em que você terminou as matérias, mas você não se formou, você pode ou não pegar o diploma, então esse é o momento propício para que você consiga um estágio, ou se você conseguiu o trainee, você pega o diploma e vai para o trainee. Esse para mim é o momento propício para você entrar no mercado de trabalho. Se você passar muito desse tempo, claro, pessoal, eu nunca acho que é impossível, que você não vai conseguir, tá? Existem muitas pessoas esforçadas e que conseguem, que vão galgando aí caminhos mais difíceis. Mas o meu ponto é esse, se você passa o time, as coisas ficam mais difíceis. Não tem por que você achar que agora que você está hiper qualificado vai ficar mais fácil, tá? Então, a minha recomendação primeira é essa, tente pelos caminhos mais simples, tá? E logo depois a gente vai discutir o quando talvez comece a valer a pena para você, né? Mas voltando, pessoal, às vezes os alunos me mandam as vontades, né? Eu tenho vontade, né? Eu estou no aerodesign, agora eu quero fazer um mestrado em aeroelasticidade, pesquisar XPTO na área que está mais atual, que tem mais publicação. E o meu ponto, pessoal, é o seguinte, né? Eu vou contar um pouco da época que eu fiz o meu primeiro estágio. O meu primeiro estágio era em pesquisa e desenvolvimento. Eu fazia modelos viscoelastoplástico de tubulações e a minha aplicação era
era a usina nuclear do pós-Fukushima, lá no Japão, que foi destruído. Nessa época eu estava trabalhando na França. E eu adorava o meu trabalho, eu adorava a minha pesquisa. Na época que eu terminei esse estágio, o meu chefe lá na França, ele me ofereceu, falou, pô, você não quer fazer o doutorado dentro da nossa empresa e continuar? E na época eu cheguei a considerar, mas né, para quem assiste meu canal, vocês sabem que eu vim para São José e fiz minha carreira na aeronáutica, né, que é onde eu estou atualmente. Mas na época eu cheguei a considerar. E aí, conversando com alguns colegas, eu conversei com um colega francês, e ele me abriu o olho para uma questão muito interessante e que até hoje eu acho muito válida, né? Eu falei para ele, pô, isso é muito top, né? Eu estou fazendo análise viscoelastoplástica de polietileno de alta densidade, né? Era basicamente um material plástico, era canos de plástico, vamos dizer assim. E eu achava aquilo a coisa mais top do mundo. E era top mesmo. Até hoje eu ainda acho que a pesquisa é interessante. Só que ele abriu o meu olho para o seguinte aspecto. Ele falou, cara, é interessante? É. Só que existe uma outra questão. As vagas mais disputadas nessa empresa, e a empresa era de energia nuclear que eu trabalhava, elas não são essas vagas específicas. As vagas mais disputadas na época eram as vagas para trabalhar com fadiga de materiais metálicos, e que era uma coisa linear, era uma matemática muito mais simples, não que seja simples, tá? Mas era muito mais simples do que eu estava fazendo. Eu fiquei, pô, mas como assim, cara? Eu não acredito, tipo, o que eu estou fazendo é muito mais top, é muito mais aprofundado. Aí ele falou, mas o que você está fazendo só se aplica àquela aplicação que você está fazendo. A fadiga linear de materiais metálicos, ela vai servir para toda a engenharia da empresa, né? A empresa que eu trabalhava na época. E eu fiquei, caramba, cara, eu fiquei com aquilo na cabeça pensando, né? E hoje já faz 10 anos desse estágio, faz 9 anos do estágio, na verdade, para ser mais exato. E até hoje eu concordo com isso. Quando eu passei para aeronáutica, gente, eu ficava com aquilo na cabeça, né? Eu fazia análises não lineares, elastoplástica, viscoso, né? Que envolve o tempo junto. Eu programava muito em Python a lei de comportamento de material, ou seja, é um blá muito complexo, vamos dizer assim. E na aeronáutica foi a mesma coisa, pessoal. Foi de fato o que ele falou. Eu entrei para o desenvolvimento de produto. E quando eu entrei para o desenvolvimento de produto, pessoal, é isso. 90%, 99% das vezes, é uma estatística inventada da minha cabeça, mas na grande maioria das vezes, as coisas são lineares, simples e o mais rápido possível. Se você puder fazer um modelo de cálculo na mão, faça. Por quê? Porque é mais simples, mais rápido. Quando você tem um avião de dimensões gigantescas, com dezenas, centenas de milhares, às vezes até mesmo milhões de componentes, você não vai querer fazer uma análise hiper complexa para poder checar esse produto. A empresa não quer isso, você quer certificar o seu produto, você quer testar, você quer vender. Então, as coisas tendem a ser muito mais simples e não é que não tenha desafios, tá? Porque tem muitos desafios técnicos, mas os desafios, eles são outros, eles são muito diferentes daqueles que às vezes você fica pensando, mas o que eu fiz é muito mais complexo, não. Pessoal, existem outros desafios. E o meu ponto é, às vezes você ainda nem está ciente desses desafios, porque você está preso em um mundo ali da sua faculdade, do seu projeto, entendeu? Então meu ponto é, esse mundo é ruim? Não, ele pode ser muito bom, mas a questão é que você deve explorar outras oportunidades, como as outras indústrias trabalham, como as outras empresas trabalham, tá? Eu até recomendo, pessoal, para quem tem interesse nesse assunto, né? Qual que é a diferença entre desenvolvimento de produto e pesquisa e desenvolvimento? Tem um camarada no LinkedIn que ele se chama Hugo Rezende, ele é um cara da indústria, ele tem realmente um currículo que ele trabalhou com isso, e ele fala muito dessa diferença. Existem diferenças de desenvolvimento de produto e pesquisa e desenvolvimento, tá? São duas áreas que às vezes elas se conversam, mas o foco delas é bastante diferente. E muitas vezes quem está na graduação, ele pensa que o desenvolvimento de produto é similar à pesquisa e desenvolvimento, mas não é, tá? Ele não é. Ele tem outros desafios e que você só conhece quando você começa a pisar no mercado, ou às vezes você começa a conhecer se você faz ali um projeto especial, um aerodesign, um Baja, mas ponto é, desafios diferentes, tá, pessoal?
Deixa eu ver o que mais eu tenho nos meus tópicos aqui. Tá, outro ponto que eu acredito que não vale a pena você partir, por exemplo, para um mestrado, para um MBA, é se você estiver muito infeliz na sua carreira e agora eu vou fazer um mestrado para poder entrar e ingressar numa outra carreira. Eu não acredito. Por quê? Porque, novamente, é a mesma questão, pessoal. Como eu falei, um mestrado, ele é muito desgastante, você investe muito tempo e energia nele. O MBA, você investe tempo e energia e muitas vezes ele tem um custo para você pagar. Então, eu sempre defendo que você possa talvez procurar um curso profissionalizante, aquilo que te coloque num outro mercado de uma maneira mais rápida. Por quê? Porque você já tem 5 anos de engenharia, você já cursou, e como eu disse em outros vídeos, pessoal, a engenharia ela é interessante para diversos mercados. Não gostei da engenharia propriamente dita. Pô, você pode tentar um banco, você pode tentar uma consultoria. Não estou conseguindo ser contratado diretamente. Procure um curso especializado, procure algo mais rápido que faça você se recolocar no mercado, tá? Meu ponto é o seguinte, o objetivo do mestrado e do doutorado não é te colocar no mercado, é te preparar para ser um cientista. E isso pode sim ter os seus ganhos, mas existem momentos, a gente vai discutir um pouco sobre isso. O MBA, pessoal, mesma coisa, ele não é necessariamente, ele pode até ser, mas ele não é necessariamente para te colocar no mercado de trabalho, para fazer você às vezes mudar de carreira de uma forma tão rápida e ágil. Ele costuma ser para te preparar ali para uma gestão ou para te preparar para uma área onde você enxerga que tem oportunidades. E a questão do MBA, pessoal, eu acredito que vale a pena a hora que o próprio ambiente que você está, ele começa a te pedir isso. Muitas vezes o ambiente te pede que você faça alguma coisa, você sente que você precisa fazer algo. E como que funciona isso? Meus colegas têm MBA, eles estão crescendo na carreira, isso funcionou para eles, ou a empresa patrocina o seu MBA. Eu posso falar até um pouco da minha mulher. A minha mulher, ela tem uma carreira de gestão e ela tem 2 MBAs. E pessoal, um MBA, a empresa patrocinou 60% do valor e o outro MBA ela ganhou, né? A empresa patrocinou um MBA de 50 mil reais. Por quê? Porque era interessante. Ou seja, ela tem 2 e pagou por 40% de um, sabe? Então, pessoal, tomem cuidado, não caiam nas armadilhas de vou estudar e alguma hora alguém vai me ver. Tá? Não caia nessa armadilha de que não, estou estudando para ser visto. Não caia nisso. A minha visão, gente, e eu já falei isso em outros vídeos e eu tenho vídeo sobre isso, é que você deve estudar para adquirir conhecimento ou para adquirir os benefícios que aquele estudo te dá. Né? Então, voltando lá para o mestrado. O mestrado e o doutorado, eles te preparam para uma carreira científica. E muitas vezes isso começa a ser interessante, porque existem empresas que têm cargos, né, onde você pode exercer uma carreira científica, ou tem cargos onde você ter o mestrado, ele vai te ajudar a entender melhor aquilo que você está fazendo. Então é aquele momento onde você fala, pô, beleza, agora é a hora, porque eu vou poder aplicar alguma coisa do que eu estou estudando, ou eu vou ter algum tipo de incentivo da empresa, porque isso é interessante para a empresa. Né? Então, aí começa a ser mais interessante. O meu ponto é o seguinte, pessoal, se você estiver num lugar bom, com boas oportunidades, muitas vezes elas vão ser até oferecidas para você. Tá? Não é que assim, eu vou estudar para depois ser visto, entendeu? E depois, pessoal, um ponto onde começa a valer a pena fazer o mestrado e doutorado, obviamente para quem quer seguir carreira acadêmica, tá? Se você aí que está me assistindo fala, pô, mas eu quero carreira acadêmica, eu já decidi. Então, é o caminho a se fazer, né? Você nem precisaria estar assistindo esse vídeo aqui, tá? É o caminho a se fazer. Se você decidiu que você quer carreira acadêmica, é ir para o mestrado e doutorado, porque é como a carreira acadêmica funciona. Assim como a carreira na indústria, existem a forma com que você entra, o preparo, o networking, o mestrado, o doutorado, a carreira acadêmica também. Você precisa passar, ter as titulações, ter todas as credenciais para começar a concorrer aí como professor ou um pesquisador, tá? Então é aonde começa a valer a pena as coisas. Bom, pessoal, e
novamente, né, como eu disse no início do vídeo, este vídeo é uma reflexão, são as minhas reflexões baseado nas minhas experiências. Pode ser que você tenha experiências completamente diferentes. Se você tiver, sinta-se convidado a compartilhar com a gente aqui nos comentários e deixe o seu like se você gostou. Se você não gostou, pode comentar também o que você tem de diferente na experiência. Eu acho que é sempre bem-vindo, desde que seja com respeito, tá, pessoal? Dito isso, grande abraço e até a próxima.